Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rafael, sou apresentador do podcast Papo Letrado. Conto hoje aqui com a presença de um amigo de longa data meu, Glauber, um dos maiores vendedores de loteamento. O cara é viciado em vender terreno. Hoje a gente vai aprender um pouquinho aqui como funcionam essas questões de loteamento. Vamos falar de valores bem altos aqui. Eu até fiquei um pouco impressionado quando ele começou nos bastidores aqui, levantar os valores. Glauber, se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Galera, meu nome é Glauber Rodrigues. Eu fui indicado a ser um dos melhores corretores de loteamento em 2023. Me tornei loteador faz pouco tempo e vivi essa trajetória aí, já tem de alguns anos, da transformação de um corretor para se tornar um loteador. Isso aí, Boni, maneiro demais. Nesse episódio, detalhando um pouquinho mais aqui do que a gente vai falar agora, né? A gente vai detalhar como é o processo de um terreno que a priori é só mato, não tem nada, às vezes grandes fazendas, podem se transformar no lar de milhares de famílias. É a criação de um novo bairro e às vezes viram cidades até depois, né, Glauber, dependendo do desenvolvimento da questão. A gente vai falar todo o processo burocrático para isso, de estudo, viabilidade, perfil dos compradores, se os investidores participam depois da compra desses pequenos lotes ou não, uso de FGTS, se é possível ou não. E é isso. Agora o Glauber vai apresentar um pouquinho aqui da trajetória dele, né? E o cara que saiu de um mero corretor de imóveis, quando eu falo mero não é depreciando, é simplesmente porque todo mundo começa pequeno, que vendia terrenos ali na casa de 30, 40, 50 mil reais e hoje movimenta transações aí de mais de 100 milhões de reais, né, Glauber? Fala um pouquinho aí da sua trajetória pra gente. Cara, de antemão, obrigado aí pelo convite. Prazer é todo meu, irmão. É uma honra estar fazendo parte desse movimento que você está gerando. Isso é muito importante, principalmente para a gente poder transmitir aquilo que realmente é verdade, sabe? E, Rafa, eu quero falar uma coisa com você, que hoje eu quero ser objetivo. Eu quero ir direto ao ponto, não quero ficar dando voltas. Eu quero entregar para as pessoas o que realmente a gente faz de mudança nas cidades e também inspirar aquela pessoa que está na dúvida de se tornar um corretor de imóveis ou, de repente, um corretor de imóveis que já vendeu durante muito tempo e que tem esperança um dia de se tornar um construtor, um incorporador, um loteador. E, cara, eu te falo que é totalmente possível você chegar exatamente onde você queira, mediante estratégia e tendo, a visão aguçada. Cara, acho que para começar eu preciso falar daquela época quando a gente se conheceu, né? Lá na Domingo Lopes. Lá na Domingo Lopes, em Madureira. Comendo churrasquinho. Ô, rapaz, lá na Praça do Patriarca, ali em Madureira, né? E eu era um cara muito desgovernado, digamos assim, sabe? Eu não gostava de estudar. Entrei num pré-militar que, era simplesmente um dos mais puxados do país. E eu era muito fraco de estudo, cara. Muito fraco. E quando eu comecei a ter contato com pessoas naquela época que tinham desenvolvimento, os professores... Cara, o PG, aquele professor, foi incrível. Ele não dava uma aula, ele te ensinava como viver. Era palestra, né? Era palestra, cada aula dele. Porque não é só a questão do estudo e o resultado final, o concurso, né? Tem muito a ver com o ambiente. Com a ambição, às vezes ali um monte de jovem que não é nada ainda, mas cada um já pensa de uma maneira, um já tem uma facilidade, já tem uma predisposição a gostar de imóveis, outro de mercado financeiro e tal, e aí você vai criando ambição. Às vezes você sai de um jovem que dá muito problema, não teve uma educação familiar muito legal e começa a ter ambição, e aí você vai se moldando, até você chegar onde você está hoje, né? Exatamente. E por mais que eu não tenha seguido a carreira militar ou aprovado nos concursos que eu tinha vontade na época, aquilo ali me ensinou a ter determinação e, conforme você vai tendo aplicação e tendo energia entregue para alguma coisa, você consegue chegar lá. Por quê? Porque, cara, tu via moleque de 13 anos que só estudava, passando por um monte de coisa, tendo sucesso e pessoas chegando em lugares que a gente nem imaginava que era possível. E aquilo foi uma escola. A aleatoriedade, né, de prever o futuro é muito engraçado. A gente olha para trás, eu lembro da nossa turma, o que tinha de prodígio hoje lá que, assim, tá com uma vida legal, confortável, mas, assim, eu tenho a sensação que tá satisfeito com a realização e que esteja. Felicidade é algo muito pessoal. Felicidade é algo muito pessoal. E, assim, pessoas que eu olhava, eu falava, que isso, cara, esse aí vai dar trabalho, muita coisa ainda pela frente. Hoje em dia estão decolando aí no empreendedorismo e várias outras áreas. Exatamente. Não, cara, e tá tudo bem.
tá? Se faz sentido para você estudar, ganhar seus 10, 15, 20 mil, ali tá tudo bem. Se isso te faz feliz, tudo bem. Mas, cara, tem gente que tem aquela chama maior, aquela fome maior, e essa pessoa não se contenta com isso. Não vê... Às vezes ela tem um salário absurdo, mas ela não vê realização no salário. Isso. Ela quer construir. Isso. Ela quer fazer algo grande, ela quer se sentir importante, ela quer impactar, né? Isso. E você faz muito isso no seu setor de atuação. Mas sendo mais direto, quando você começou, quando você estava lá em Campo Grande, atendendo cliente de todo tipo, o que você fez para você chegar onde você chegou hoje? Beleza. Cara, eu tinha a visão. A primeira coisa que eu tive foi a visão de falar, eu vou estar sentado na cadeira do dono de uma incorporadora, do dono de uma loteadora, do dono de uma construtora. Essa foi a minha primeira questão. Falei, eu vou chegar. Só que quando eu estava lá como corretor, irmão, eu quebrei forte na pandemia. Coisa de dever quase 100 mil pro banco. E só para tu ter ideia, assim... Pandemia, estamos falando de 4 anos atrás, tu deu esse turnover aí na vida e hoje tá como um dos maiores sócios aí de loteamentos gigantescos. Né? E qual foi a maior virada de chave para mim? Há 4 anos atrás, eu estava sentado na van Realengo West Shopping, devendo ao banco, cabeludo, magro, largado as traças. Nenhuma área tava boa. Nenhuma área tava boa. Financeira, tava tudo errado. Tava tudo a merda, né? Certo. Vamos ser assim. E eu ouvi um livro que foi O Poder do Subconsciente, que me fez acreditar. E o poder do acreditar fez com que eu falasse, eu vou chegar em um objetivo X, né? Eu não vou falar para você que foi o livro que mudou minha vida, mas foram as ações que o livro me fez tomar, né? Sim. E eu falei assim, eu vou chegar lá, mas como que eu vou fazer para poder chegar lá? Primeiro passo foi eu começar a aumentar minha equipe de vendas, aumentar minha possibilidade de vendas e principalmente enxergar que a empresa que eu estava não fazia mais sentido eu estar. Então, interromper ciclos muitas vezes faz com que você inicie um ciclo muito maior que você não estava esperando. E depois de lá... Você não via crescimento lá? Não via crescimento, não via crescimento. Mas o salário era legal ou não? Não, nunca teve salário na corretagem para mim. Para mim sempre foi renda variável e... Cara, o salário, ele te trava. Porque o teu patrão tem que garantir o mínimo para ele poder lucrar, então ele te dá uma comissão mínima. Eu sempre quis ir pro risco. Eu gosto do risco. O risco é bom pra cacete. Naturalmente você tem que ter algumas garantias, né? Mas... Risco controlado. É risco controlado. É risco controlado. Você não vai pegar e botar todo o seu dinheiro num meme coin, você não vai pegar todo o dinheiro que você tem e você vai comprar um loteamento, contrair um monte de empréstimo e esperar que venda tudo. Não é isso que a gente tá falando. Se for o caso, se você tiver um patrimônio, compra um loteamentozinho menor, mantenha a sua garantia para você viver bem ali caso dê errado, e aí vai pro risco. O que é o risco? Se você perder, perdeu. Teve um impacto no teu patrimônio total, mas você não quebrou, né? Exatamente. Acho que isso é o risco controlado. Exatamente. E aí, nisso que eu já vendi os lotes para uma incorporadora lá de Rio das Ostras e já tinha um desenvolvimento legal, estava vendendo bastante. Até que chegou o ponto que no momento que eu saí da empresa, a incorporadora me chamou. Falou, Glauber, toca uma operação para a gente quer que você faça as vendas aqui, vamos montar uma equipe, vamos vender os lotes, a gente já tem mais uns 500 lotes aqui para poder vender. Então, só para a gente, desculpa interromper, só para a gente botar na ordem cronológica aqui. Você estava em Campo Grande, vendendo, faturando pouco, sem garantia. Isso. Aí você saiu, você foi para onde? Eu montei um escritório para uma incorporadora de loteamentos, tá? Só que eu montei um escritório aqui no Rio de Janeiro. E eu tocava uma operação com corretores do Rio de Janeiro, vendendo Rio das Ostras. E no total vendemos mais de 600 lotes nos últimos anos nesse formato. Qual o valor desses lotes, mais ou menos? Que a galera gosta de valor. Valor, né? Então, começou no loteamento a 50 mil reais e saí de lá vendendo lote a 100, 120 mil reais. Certo? Tá. E toda essa operação com corretores do Rio de Janeiro. 50 mil, 600 lotes, já estamos falando de milhão. De milhões. Nesse teu primeiro empreendimento. Mas, obviamente, não vinha para você. Você era parte do processo. Exatamente. Beleza. Aí foi esse lugar que você virou gerente? Sim, eu virei gerente. E eu sempre tive ideias de crescimento, cara. E eu acho que essa é uma das coisas que mais faz com que você alavanque. Você entrega para a empresa aquilo que você busca em curso, aquilo que você busca no teu relacionamento, no network, em empresas que deram certo, você vai entregando. Não fica naquela de, pô, não, eles só pedem isso, eu vou entregar só isso. E se quiser um pouco mais, eles têm que pedir ou têm que me pagar. Esquece aí. Entrega.
quanto mais você entrega, mais retorno você vai ter. E aí, dessa maneira, eu me tornei diretor da incorporadora, assumi cadeira de marketing também, e além de tocar a operação deles no escritório no Rio de Janeiro, também assumi a operação comercial deles lá na cidade de Rio das Ostras. Isso há 2 anos atrás. Isso há 2 anos atrás. Não é mais o lugar que você está hoje. Não é mais o lugar que eu tô hoje. Você tomou mais um risco depois disso aí, mesmo já com um salário confortável, uma posição que você tinha um status legal, você falou, ainda não. Quando você começa a confiar em você, é bizarro, né? Irmão. A força que isso tem. Você não para. Você não fica satisfeito nunca. Você vai tomando riscos controlados em sequência. Cara, o motivo de eu ter saído de lá, que foi uma coisa que me despertou para outras coisas, foi porque acabaram os lotes. 684 lotes. Acabaram tudo. Né? Junto com a equipe de vendas, junto com todo mundo na equipe, a gente conseguiu fazer a venda de todos os lotes. Isso Rio das foi muito bom. Ostras. Isso, em Rio das Ostras. Você pode Tá? falar o nome do empreendimento? Eu não sei se pode. Mas Pode, se puder. pode. Porque até, de repente, legal, pode ter alguém que tenha participado desse processo e se sente parte, né? Claro, claro. Vê o episódio com mais propriedade. Fiz parte das vendas do loteamento Campo Verde, tá? Da Terra Sol Incorporadora. Tenho um carinho enorme pelos gestores, pelos sócios da empresa. Eu sou muito grato pelo que eles permitiram eu ter de desenvolvimento, sabe? Pela confiança que eles entregaram para mim. Mas graças a Deus a gente precisa dar passos maiores e naturalmente ser grato pelas pessoas que permitiram com que você chegasse onde você chegou. Claro. Né? E aí, cara, ao longo desse processo, enquanto eu estava lá dentro da incorporadora, eu comecei a chamar a atenção de algumas pessoas, alguns players do mercado imobiliário muito grandes, como por exemplo o Gustavo Rangel, que foi o cara que eu comprei uma mentoria com ele, né? E expandiu a minha cabeça. Por quê? Porque ele mostrou para mim um mercado de educação, para falar a verdade, que, cara, não estava no meu radar ainda. Ele falou, Glauber, você conseguiu vender mais de 500 lotes. Isso na época eu não tinha vendido o loteamento inteiro ainda. Mais de 500 lotes em um loteamento em Rio das Ostras, numa operação 200... Você, não é o seu grupo. Eu e minha equipe, você equipe de vendas. Estamos falando de quantos? De 6 pessoas. Então, 7 pessoas venderam 500 lotes. Isso. Estamos falando de aproximadamente 80. Cada um vendeu 80, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tinha uma aproximação, só pra gente criar um... Só pra você ter ideia... Em quanto tempo? Em 2 anos com essa equipe. 2 anos. 2 anos com essa equipe. Pra você ter ideia, nessa equipe... 5 terrenos já existiu por mês. meses que a gente vendia 40 terrenos. 40 terrenos por mês, uma equipe de 6 pessoas. Enquanto na maior parte do mercado imobiliário, você tem empresas por aí com 1.200 corretores que fazem 300 vendas. Ou seja, nem todo mundo vende. Enquanto que numa equipe, tinha gente vendendo 6, 7. Já teve gente, cara, dentro da minha gestão, que vendeu 15 terrenos em um mês. 15 terrenos em um mês. Você já coloca um foco de atenção naquele cara ali, né? Isso é claro. Porque aí já é um potencial braço direito pra você. Caso você suba mais um degrau na vida, você leva ele pro degrau que você tava. Exatamente, exatamente. Mas também tem muita gente que quando olha pro assunto terreno, ela vê que não dá, você não vende só um terreno, né? Teve, por exemplo, um caso de uma corretora que o cliente chegou até ela e ele falou, não, beleza, tudo bem. Só que era o primeiro mês daquela corretora. E ele falou, eu quero comprar 10 terrenos. A corretora, que ela morava numa comunidade, nunca teve acesso a muito capital, cara, foi a primeira vez que ela ganhou tanto dinheiro assim do dia para noite, né? E o fator mais engraçado foi que a primeira compra grande que ela fez foi um pug, um cachorro. E o Glauber, nesse universo de loteamento, a comissão dos corretores, ela é parecida com a aplicada no setor regular de corretagem, por exemplo, uma casa, que já é um imóvel pronto, que é vendido por unidade, não é vendido em quantidade. A comissão é aproximada, é mais, é menos? Então, no mercado da corretagem tradicional, o corretor ganha mais ou menos 2% em cima da negociação. Ou seja, se ele vende uma casa de 1 milhão, ele ganha 20 mil reais, tá? Eu sempre gostei de trabalhar com comissionamento acima do mercado. Por exemplo, nessa operação aí, eu pagava 3%. Uma casa de 1 milhão, a imobiliária leva 5%. Mas o corretor CPF, a pessoa física, só leva 2% a 3%. O resto vai de custo... auferido pela imobiliária, você diz, então. Isso. Beleza. Porque muitas vezes ainda tem um gerente, ainda tem um diretor, ainda tem o marketing, que entra muitas vezes nessa... Tá todo mundo envolvido, né? Trabalhando por aquilo. Exatamente. Beleza. Show de bola. Aí você virou gerente, aí você disse que você virou diretor, ainda nessa empresa. Ainda nessa empresa. E eu comecei a prestar consultoria para algumas empresas no Brasil, fiz uma turma de mentoria e isso começou a me abrir acessos.
E as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho. E começou a surgir convites para palestrar. Inclusive, minha primeira palestra foi em dezembro do ano passado, para 200 pessoas em Alphaville, falando sobre loteamento em um mercado que ninguém nunca tinha entrado em evidência falando sobre loteamento. Foi muito legal. Você não pode ser muito técnico. Não pode. Você tem que falar a linguagem deles, né? Exatamente. E aí, nessa pegada toda, eu comecei a prestar consultoria para uma empresa, uma loteadora, que queria fazer um lançamento em Vassouras. E o que foi mais legal é porque se você tiver a visão correta e conseguir entender como é que está aquela empresa que você está se aproximando, aquela empresa que você está prestando serviço e enxergar as oportunidades, cara, eu acredito que você consegue ir mais longe do que você nunca pensou na sua vida. Por exemplo, eu comecei a prestar consultoria para essa empresa, depois essa empresa começou a ver o meu trabalho, enxergar como é que eu conseguiria agregar para o lançamento e me chamou para poder fazer a coordenação de vendas do empreendimento. Nisso, eu comecei a enxergar a abertura. Porque uma das coisas mais importantes, mais uma vez, é a tua visão. Eles falando, Glauber, tem uma oportunidade aqui dentro da empresa. Porque nós queremos que você também faça parte do desenvolvimento do loteamento. E eu, já há muito tempo, cara, eu sentia falta disso no mercado imobiliário. Eu sentia falta nas loteadoras, pensando realmente em desenvolver bairros planejados. Que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Isso. E eu falei assim, então não vamos só fazer um loteamento. A gente vai desenvolver um bairro planejado que esteja à altura do primeiro lançamento da cidade de Vassouras. Aí, junto com meu sócio, o Henry Rodrigues, meu nome é Glauber Rodrigues, ele é Henry Rodrigues, mas a gente não tem parentesco, né? Foi uma grata sorte. Foi uma Se um sorte. dia criar uma empresa, meu irmão, já vai decolar por coincidência aí. Tá vendo? Um vai associar o outro. E aí a gente teve essa visão, cara. A cidade de Vassouras precisava ter algo muito melhor, porque se trata do primeiro bairro planejado dela. E aí foram surgindo oportunidades, alguns sócios começaram a fazer algumas propostas. Só pra gente tentar deixar mais fácil pro nosso ouvinte, Perfeito. dá pra me ajudar também. Quando você fala bairro planejado, qual é a diferença de um bairro planejado para um bairro normal? Certo. Por exemplo, um bairro que existe aí, como Milhares no Rio de Janeiro. Perfeito. Ele não foi planejado. As pessoas foram construindo casa e depois vem a estrutura. E a diferença do bairro planejado é que primeiro você cria a estrutura, saneamento, luz, e depois vem as casas. Qual é a definição disso aí de forma prática e simples, assim, pra galera entender? Vamos lá. Existe o loteamento e existe o bairro planejado. Que existem muitos loteamentos que usam erroneamente a alcunha de bairro planejado. Mas o loteamento basicamente é um empreendimento em que você coloca toda a infraestrutura para a pessoa poder morar. Água, luz, rede de drenagem, esgoto, meio-fio, asfalto e toda a iluminação pública. E basicamente você poderia vender os terrenos. Mas aí você já entra no conceito de bairro planejado, Rafael, quando você entrega tudo isso e com um planejamento para que haja comércio, para que haja integração com as zonas... Você diz planejamento, você já diz... Dentro daquele bairro meio que já tem uma zona segregada para ser o comércio, é isso? Também. É planejado isso. Ou uma zona, ou várias zonas, né? Certo. E junto com isso, a gente começa a enxergar um planejamento a longo prazo de como que aquele bairro vai se desenvolver. E não apenas lotear, abrir terreno, vender e não tá nem aí do que vai acontecer depois. Por exemplo, no Estância Ouro Verde, que é um empreendimento que eu estou fazendo um lançamento agora em Vassouras, é um empreendimento em que nós criamos um boulevard comercial, onde existia uma alameda, onde todo mundo, para poder entrar e sair do empreendimento, precisaria passar. Certo. E muita gente pensaria, então vamos fazer o seguinte, aqui seriam os lotes das casas que todo mundo pagaria o valor mais alto. Eu vou vender aqui para casa, acabou, vou ganhar dinheiro, vou botar no bolso, acabou. Só que não. Nós definimos que aquele percurso onde todo mundo precisaria entrar e sair seria o local comercial, em que nesse local comercial nós já temos um mercado fechado para a gente poder trazer movimento para a região. Nós já temos um boulevard, um prédio que a gente vai incorporar com 6 lojas e 30 estúdios ali naquele empreendimento. E temos mais outros comércios fechados ali. Para quê? Para que a gente torne aquele bairro realmente funcional e o morador não precise sair de lá para nada. E assim, na minha visão amadora, eu acho inteligente você botar a parte comercial na entrada e na saída do bairro, porque você não congestiona. Quem vier de fora usufruir daquele comércio ali, não precisa atravessar a cidade toda conflitando com o dia a dia dos locais. Isso. Você mantém o comércio na ponta, você consegue fazer com que a pessoa que vem de fora usar aquele comércio, ela vá, use o comércio e desafogue.
E os transuintes que são locais ali daquela região estão circulando livremente sem serem impactados pela área comercial, né? Exatamente. E outra coisa também que é bem legal é porque justamente nessa parte do comércio, ao invés de usar o asfalto convencional que a gente utilizava no empreendimento, a gente colocou pé de moleque. Para quê? Para que o carro, quando estiver passando, ele desacelere e tenha um tempo maior de vista do comércio que tiver ali. Então você vê... Pé de moleque, você diz, é aquela tartaruguinha. É, a tartaruguinha. Ah, Entendeu? mais uma aí que eu aprendo. Aí, ó, que legal. E aí, continuando sobre o como que eu cheguei hoje a ser sócio de um empreendimento de 100 milhões de reais, cara, foi justamente nessa visão de entregar. E surgiu uma oportunidade de comprar um percentual da sociedade e a gente precisa... E agora eu tô falando com um milionário. E naturalmente a gente precisa, né, cara, tomar riscos para a gente poder chegar lá, sabe? Quando você adquire uma dívida milionária, você, com um planejamento, com inteligência, não tenha dúvida que você vai faturar muitos milhões com isso. Mas tem que ter inteligência. Sim. Então, para fechar esse tópico, você estava de diretor, aí você começou a trabalhar dando consultoria para esse novo empreendimento atual que você tá. Você começou a ver abertura, você começou a ver confiança da galera. Você abandonou o seu cargo anterior e veio para esse agora como um desenvolvimentista do cargo atual e sócio. Exato. E aí tá aí hoje. Exatamente. Show de bola, irmão. E até fazendo um adendo em relação à localização que ele tá falando, Miguel Pereira tá vivendo um boom bizarro, né? Muito. Bizarro, assim. Quem vai lá em Miguel Pereira vê que a quantidade de lojas e restaurantes que tá subindo lá em execução, coisas de altíssimo nível, que já ganharam prêmios de melhor do Brasil. Vassouras tá ali do lado, né? Exatamente. Vai chegar. Então... Vai chegar ou então, se bobear, vai até virar o artista principal, de repente, mais pra frente. Rafa, vou te falar uma coisa. Se você olhar hoje o que aconteceu com Miguel Pereira e você analisar que Miguel Pereira só tem uma RJ 125 que corta a cidade e que em últimos momentos pode congestionar, mas ainda assim é uma cidade que vai ser muito grande. Afinal de contas, o slogan deles é essa nova Gramado Carioca. E que Vassouras está a 30 minutos de distância. E que tem uma BR, 4 RJs ali permeando, ou seja, uma logística muito boa para você poder chegar na cidade. E grande espaço. E que você começa a ver a atenção pública chegando até lá também. E só para você ter ideia, uma coisa muito pequena. O nosso empreendimento, o que ele faz? Ele fica localizado a 5 km do centro de Vassouras. A proposta dele é descentralizar o que aconteceu de desenvolvimento na cidade. Ou seja, a cidade cresceu em volta de uma igreja. Certo. E o nosso empreendimento descentraliza essa atenção. Cria um novo polo de luz fora do centro da cidade. E eu estava segunda-feira, cara, numa reunião com o secretariado da cidade, os maiores empresários da cidade de Vassouras, e eles acabaram de apresentar um projeto de uma cidade empório do café, que é basicamente uma cidade que vai ser construída dentro de Vassouras, só que em um outro lugar, com a mesma proposta de descentralização da cidade. Muito maneiro, muito maneiro. Glauber, pra gente mudar o tópico, só para falar mais um pouquinho sobre o investimento de Vassouras aí e os outros também. Uhum. O preço de um loteamento, planejamento final de quanto ele vai gerar, é dinâmico? O que eu quero dizer com isso? Quando você lança os terrenos, obviamente você tem muita oferta. Sim. E talvez uma demanda pequena, que você vai ter que desenvolver essa demanda ainda. Quando vai chegando perto do final, vai vendendo, sobrou só 15%, 20%, 10% ali do loteamento para vender. Vocês aumentam o preço do terreno? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta... Até falando de reajuste inflacionário também. Sim, O dinheiro sim. perde valor. Não é só a questão do lucro. Irmão, essa é uma pergunta que muita gente acha que é maldade do empreendedor subir o valor, ir crescendo, porque o olho dele ficou gigantesco. Só que, vamos ser justos aqui. Muitas vezes, quando você vai lançar um empreendimento, você precisa colocar em um preço que deliga no loteamento. Deliga naquele empreendimento. Traga uma qualidade. E traga uma qualidade. Todos os empreendimentos que eu trabalho, eu faço pesquisa de mercado. Nós entregamos uma inteligência para a incorporadora de quê? Da gente estudar a região, estudar onde vão ser os principais compradores, definição de preço e é aquilo. Existem 3 preços de imóvel. O preço que o dono quer, o preço Que o cliente quer. que o cliente quer e o preço que realmente vai ser vendido. E tem um quarto também, o preço com desconto para livre, né? Porque você vai me dar uma moral. Ó, daqui a pouco a gente conversa. Só as câmeras... Mas conforme vai tendo um crescimento de vendas, conforme vai diminuindo a quantidade de terrenos, a gente precisa entregar qualidade para os moradores que vão ter ali dentro.
Então, naturalmente, o lote que você hoje consegue olhar hoje em Vassouras por um valor X, cara, aquilo ali é para a incorporadora poder inicialmente conseguir bater a demanda mínima do empreendimento, que existe demanda mínima com fundos, bancos, para poder garantir a obra, e ao fim do empreendimento é, digamos assim, é o preço real do que vale o lote. E vamos ser justos aqui, se o preço está crescendo é porque tem gente pagando. Difícil é quando você vê um empreendimento que o preço vai baixando E outra, conforme ele vai acontecendo. Perfeito. E outra, o cara que acreditou no empreendimento lá no início tem que ter um desconto. Sem dúvida. Assim, ele comprou o terreno quando não tinha nada. A aposta dele foi muito maior do que o cara que chegou depois, já com um monte de casa ali, com o preço já especulativo. O terreno dele, obviamente, já vai valer muito mais. Então, quem acredita em qualquer empreendimento, qualquer investimento no início, merece comprar com um desconto. Cara, sem dúvida. A gente fez uma pré-venda que nós abrimos 50 lotes para empreendedores e empresários locais. Vendemos 42. Cara, essa galera é nosso sócio. Eles querem que o empreendimento dê tanto certo quanto a gente. Então, eu te dou uma dica para você que espera o lote pegar, o loteamento ter mais obra, as coisas acontecerem. Cara, você está perdendo a maior oportunidade de investimento que tem, porque se você analisar os 3 fatores que fazem com que um imóvel possa valorizar. Primeiro é a qualidade construtiva. Segundo é o crescimento da região. E o terceiro, cara, muitas vezes é a velocidade de vendas que o empreendimento vai ter, né? Lógico. Então, se você está vendo um empreendimento que está começando e que você vê crescimento e você vê que ele vai mudar a história de uma cidade ou daquela região e está no início, conforme você espera o teu momento de compra, você pode até ter o teu dinheiro, mas você espera, não, vou comprar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, cara, você vai comprar de quem comprou no início e teve toda essa valorização durante o tempo. Então, imóvel você não espera para comprar, você compra e espera. Pô, maneiro, falou bonito. Glauber, se você tiver um loteamento com 3.000 lotes, vocês lançam segregados, né? Pelo que você me falou. Você primeiro faz um lançamento de uma área com 600, aí chegou numa porcentagem de venda, você faz um lançamento de uma nova área. Isso é o quê? Isso é para vocês terem uma segurança? Vocês primeiro constroem a estrutura naquilo ali, deu bom, constrói a estrutura no outro, e assim consecutivamente. Qual é o principal motivador de fazer dessa forma? Certo. Vamos lá, Rafa. Como que eu lançaria 3.000 lotes? Acho que essa é uma resposta que vai ser mais completa, né? Mas bem rapidinho. É verdade. Se você tem essa pergunta já é uma resposta. Já é uma resposta. Já é uma resposta. Eu já fiquei impactado. Verdade. Faz sentido. Cara, 3.000 lotes, se você for colocar numa proporção de 4 pessoas em cada lote morando, tá? Sem contar que vai existir prédios verticais que vão aumentar ainda mais a densidade, cara, é quase um bairro. Se você colocar aí algumas cidades do Brasil que tem 15, 20 mil habitantes, você está criando uma cidade. Os terrenos que vocês vendem pode subir prédio também? A criação de um bairro novo? A gente vai subir um prédio nesse empreendimento. Então, existe possibilidade de alguns loteamentos você fazer isso. Então, 3.000 lotes não são 3.000 famílias. Às vezes, 3.000 lotes a gente pode estar falando ali de 10.000 famílias por conta dos prédios e tudo mais. É possível. E os acomodados que não saem de casa também. Exatamente. É possível. E quando você vai fazer isso daí, você tem que ter um planejamento de onde cada setor tem vantagens. Se tem um setor que é mais alto e tem uma vista bonita, cara, por que não desenvolver uma área comercial para ter restaurante, para ter um shopping, para ter área de lazer, para ter um parque, para ter alguma coisa que as pessoas se sintam bem vivendo ali, né? E muitas vezes pode colocar uma área que seja uma área relativamente industrial, com galpões e tudo mais, para poder ter movimento de indústrias e afins ali, que isso faz com que o próprio município tenha recebimentos ali de imposto a longo prazo, tá? Enfim, quando você começa a pensar assim, você pensa, cara, se eu lançar 3.000 lotes, tem apelo, Rafael? Se você falar assim, não, tem 3.000 lotes aqui para você poder comprar, o preço vai aumentar, cara, eu mesmo pensaria assim, tá bom, posso comprar. É oferta e demanda. Exato. É oferta e demanda. Exatamente. Como o dono da Ferrari fala, ele vai sempre construir uma a menos do que o mercado quer. Exatamente. Se tem 1.000 pessoas querendo Ferrari, ele vai produzir só 999, que é para garantir que alguém fique na vontade e que a marca dele continue sendo muito estimulada e desejada. Exatamente. É aquilo, né? Se todo mundo tem alguma coisa, vamos usar o exemplo aqui do Jeep Compass, né? Quando o Jeep Compass se lançou, todo mundo queria o carro, né? Porque poucas pessoas viam na rua, tinha um extremo conforto. Mas, cara,
Hoje, você entra no quarteirão, você para ver numa rua, tem 5, 6, 7 Jeep Compass. Então, por mais que seja um carro bonito, elegante, bom, acaba perdendo um pouco daquele estímulo. Porra, eu quero ter, porque ninguém muito tem. comum. É muito comum, né? E aí, vê se não faz mais sentido você colocar uma oferta vendo 100 lotes dentro dessa proposta em que você vai conseguir ter esse percentual de valorização e é só até esse fim de semana. Isso torna muito mais vendável. Principalmente quando você cria um storytelling para falar daquela região, de como que aquilo tudo vai se tornar. E é só até aquele final de semana mesmo, ou se não vem depois, dá mais uma postergada? O projeto é vender tudo. Mas se não tiver, a gente tem que abrir. Não adianta. Vendas é sempre vender coisas boas, de qualidade e psicológico. Jogar psicológico também sempre vai ser, né? Beleza. Agora, Glauber, eu queria te perguntar o seguinte. Antes de iniciar uma venda, eu imagino que hoje, com a notoriedade que você tem, concorrendo a prêmio de melhor do Brasil, devem chegar infinitos donos de terrenos que eles acham que o terreno dele é o melhor que tem e que querem te oferecer a preços exorbitantes. Como você escolhe? Como você pega 10 terrenos, tudo com a mesma metragem? Como é o processo de seleção? Esse aqui eu acho que vai ser mais vendável. Esse aqui eu acho que vai ser melhor. O que você analisa? Rafa, eu não escolho terreno nenhum. E as pessoas ficam... falar que o terreno que te escolhe. Não. Eu não escolho terreno nenhum, cara. Quem escolhe é a pesquisa de mercado que você vai criando de acordo com aquela região. São os números. São os números. Não é, nossa, que área bonita, que coisa legal, mas, porra, se você não consegue trazer água para aquela área, se torna uma área que você não vai conseguir desenvolver um empreendimento. E aí, existe uma coisa chamada estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade é que entrega a possibilidade de desenvolver alguma coisa, inclusive define se é melhor loteamento, condomínio ou, de repente, um empreendimento vertical, né? Porque vamos ser justos, né? Quando a gente para pensar, o que é realmente um terreno daquele que o cara quer te vender? É uma área de um fazendeiro que passou de família para família, para família, para família, para família, e o cara tem um apego emocional àquela área. Ele viveu ali a vida inteira, ele criou o boizinho dele ali a vida inteira, vendeu, tirou o sustento, então ele tem um apego emocional. E tem que ter muito dedo para a gente poder conseguir fazer... Precificar e fazer com que essa pessoa entre no negócio junto com a gente. Tanto que, graças a Deus, cara, surgiram... Ainda mais que... no interior, né, assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas têm muito mais princípios, né? Você tá menos exposto a tanta informação. Então, muitas vezes você usar a palavra errada, uma precificação errada com um cara desse, às vezes o cara desfaz um empreendimento por conta de achar que você ofendeu ele ou qualquer coisa, né? Na hora. Eu acho que eu posso estar falando isso por propriedade, porque nos últimos 4 meses a gente fechou mais 2 áreas na região de Vassouras e vamos desenvolver empreendimentos imobiliários e fazer com que a cidade possa crescer. Né? Isso é muito legal. Além desse empreendimento, e uma delas, inclusive, já está aprovada e vocês vão ter grandes novidades aí em breve. Maneiro, cara. Maneiro demais. Glauber, vamos lá. Em relação ao perfil do cliente. Qual é o perfil do cliente que compra um terreno na criação de um bairro novo? Que ele olha aquela imensidão de lotes que não tem nada lá ainda e ele fala, vou comprar, vou morar aqui. Qual é o perfil desse cliente? Aí eu vou te dar alguns exemplos. É o familiar com menos condição? É o familiar que está fugindo muitas vezes de violência, de cidade grande? Ou tem investidor também que compra esses terrenos? Porque só fazendo uma observação final agora, uma das dificuldades que eu imagino que vocês tenham é a questão do uso do FGTS. Porque o FGTS, até onde eu sei, passei por isso por experiência própria, para resolver a questão da moradia imediata. Então, se você quiser comprar um terreno que não tenha nada construído, você não consegue usar. Até me corrija se eu estiver errado. Então, isso já coloca um pouco mais de dificuldade no teu empreendimento, até onde eu vejo, por conta da questão que todas as suas vendas têm que ser contrato direto com o cliente, certo? Certo. Vamos lá. O cliente hoje que compra um lote, a primeira coisa que ele tem que ter, cara, é visão. E o cara vai ser muito bem recompensado por essa visão que ele está tendo. Porque quando você pensa, vou fazer um empreendimento, os investidores vão adorar esse empreendimento, vai ser um empreendimento que eu vou fazer para investidor. Não faça. Existe um estudo da Brain, Inteligência Estratégica, que
mostra que o menor percentual de venda dos lotes é para investidores. Ou seja, quem está comprando de verdade é o classe média do interior. Aquela pessoa que gosta de ter terra, aquela pessoa que gosta de ter propriedade e quer... Gosta do local. Gosta do local, já tem conhecimento e quer ter terra, quer ter propriedade, inclusive muitas vezes para deixar de herança para a família, né? Mas você tocou num ponto, cara, que eu acho que você foi muito feliz. A pessoa que quer sair da violência dos grandes centros. Cara, se você parar para pensar, a população do Rio de Janeiro está caindo nos últimos anos e a gente não precisa nem falar o porquê. Se não tem nada para refrear a violência, o crescimento dos locais perigosos, das comunidades, respeitando toda a cultura da comunidade. Minha mãe, quando chegou aqui no Rio de Janeiro, passou anos vivendo numa comunidade e eu sei como é que é de dentro, né? Mas, cara, se não tem nada travando o crescimento, só vai crescer. Hoje, o Rio de Janeiro não vive uma guerra do Estado contra a criminalidade. É a criminalidade contra a criminalidade. Contra a criminalidade. E a gente tá no meio disso tudo. O Estado tá desfigurante ali. Tá desfigurante. Tá desfigurante. Tá desfigurante. Você não vê realmente nenhuma ação efetiva, nenhum planejamento. É enxugar gelo, né? Exatamente. Então, quando você chega com uma proposta como eu chego hoje, de a pessoa que quer sair do Rio de Janeiro, quer ter uma casa de descanso, quer ter uma casa para ele poder se refugiar, cara, refúgio mesmo. E ele se depara com a seguinte realidade. Se ele for para Petrópolis, Araras e tudo mais, ele vai encontrar um terreno lá de 600 mil reais, o mais barato, mais acessível, né? 700 mil, 1 milhão, em condomínios legais, bonitos. Só que quando eu chego com a proposta do cara poder ter isso tudo aliado numa cidade com uma das maiores, com um dos menores índices de insegurança do estado do Rio de Janeiro, que é Vassouras, uma cidade interior que mantém aquilo tudo bem, e ofertando um terreno ali a partir de 200 mil, cara, ele fica doido. Quantos metros quadrados? 500 metros quadrados, tá? 500 metros quadrados. 500 metros quadrados. Só para fazer um jabá aqui, vai ter a primeira unidade de conservação do meio ambiente da cidade de Vassouras no empreendimento, sendo o primeiro bairro planejado da cidade, e a gente acabou de saber que o nosso parque linear, que nós apelidamos dessa maneira que o arquiteto entrega, vai ser o maior parque de área privativa da Serra Carioca. Então, cara, a gente está entregando muito mais do que o terreno hoje tem de preço. E ainda tem o fator Miguel Pereira, né? Que se virar a nova Gramado Carioca ali... Já era. Aí o cara vai conseguir viver num lugar de paz, de sossego, tendo muito próximo a ele acesso ao melhor de tudo que pode oferecer. Se o crescimento de Miguel Pereira não chegar em Vassouras, quando a gente entregar as obras, o terreno vai estar valendo pelo menos 400 mil. Se esse crescimento, que a gente inclusive está fazendo um movimento para chegar lá e vai acontecer, cara, a gente está falando de mais de 600 mil reais. Terrenos grandes, né, cara? Exatamente. O produto, quando é limitado, muitas vezes ele tem dificuldade de crescimento, ainda que ele esteja numa área boa, né? Porque ele é limitado. Por exemplo, às vezes um terreno no Leblon espetacular de 80 metros quadrados não vai conseguir passar de um valor X de milhões. Porque 80 metros quadrados foi radical demais, mas de 150 metros quadrados não vai. Porque quem é o ricaço que vai pagar 5 milhões num terreno de 150 metros quadrados que ele não vai conseguir construir uma casa de 250, 300 metros quadrados, que é condizente com a situação financeira dele. Exatamente. Então, o produto, quando ele é limitado, eu acho que ele tem um teto de valor. Mas o produto, quando ele tem muita qualidade, os fatores variáveis podem fazer ele valer muito pouco, mas se os fatores externos contribuírem, ele não tem limite. Exatamente. Um terreno de 500 metros quadrados, se a área valorizar, não tem limite de valor. Cara, e se eu te falar que hoje essa pessoa que tem dificuldade de fazer um financiamento num banco, ela consegue comprar com a gente sem, inclusive, limitar a quantidade de crédito que ela consegue tirar? O que você vai achar disso? Porque, por exemplo, hoje a gente... Eu já desconfio de tudo que você fala, você é vendedor. Eu não vou achar nada. Qualquer coisa que você falar aí, pra mim, eu já desconfio, porque você é bom vendendo. Cara, ó, eu vou te falar, tudo isso que eu tô te falando, naturalmente, hoje quando você vai comprar um lote, um loteamento, você consegue pegar um financiamento direto com o incorporador. Você não trava a tua linha de crédito, um percentual da tua linha de crédito, que inclusive você consegue utilizar, aí eu te trago uma contrapartida. Você consegue sim utilizar o teu FGTS na compra de um terreno, mais a construção da casa. Ah, você já coloca o financiamento incluindo a construção. Perfeito. Então, é uma modalidade muito boa, né? E hoje o Banco Sicoob está trazendo uma possibilidade para a gente da pessoa poder financiar utilizando o FGTS na compra do terreno antes mesmo do terreno estar pronto e o empreendimento estar entregue.
Então a gente está com essa negociação para a gente poder conseguir ter essa frente, e a gente conseguindo, isso vai ser um grande marco assim para a história do loteamento mesmo, sabe? Maneiro. Muito maneiro, cara. Glauber, agora vamos falar um pouquinho, a gente falou do impacto nas famílias, falar um pouquinho do impacto na região. Um loteamento, um bairro planejado, eu imagino que quando ele cresça em um lugar novo, ele traz naturalmente um ponto positivo e negativo. Aí você vai complementar minha fala. O ponto negativo é a oferta de terrenos ali vai ser muito maior. O que era de uma pessoa só vai virar oportunidade de milhares de terrenos. E ao mesmo tempo, esse é o ponto negativo. E ao mesmo tempo eu vejo como ponto positivo justamente a mesma coisa. Vão vir milhares de famílias para lá. Então vai fomentar a economia, vai trazer consumo. Um investidor de um comércio, uma padaria, vai poder abrir sua loja, que agora tem gente morando lá. Isso. Então eu queria que você avaliasse um pouquinho essa balança. Um loteamento. Fala um pouco do ponto negativo que ele traz e do ponto positivo. Cara, ponto negativo. O ponto negativo pra região. É que aquele cara que já tinha um terreno em algum lugar que fosse próximo ao loteamento e que tivesse com um preço muito acima, ou inflacionado, ou de repente o que aquele terreno não valeria, ele teria que baixar o preço dele. Sim. O ponto positivo é que quando a gente começa a entregar uma infraestrutura boa, parques e afins em um lugar, e o terreno ele realmente vale aquele valor, o consumidor ganha no final, porque ele vai começar a pagar um valor justo para aquele preço. Existem cidades que têm valores inflacionados por terreno, casas e afins, e quando a gente chega com um empreendimento que entrega uma oferta muito grande de terrenos, e que naturalmente essa oferta também, cara, não dura tanto tempo. Por exemplo, a gente vai lançar agora a primeira fase com 120, só que já tem 40 vendidos da pré-venda. Isso vendido em pouco tempo. Esses 80 que restaram vão sair também muito rápido. Então, também tem uma questão que eu quero deixar bem claro. Depende do tipo do loteamento que vai entregar na região. Cara, pode ser um loteamento que coloca o preço para baixo, mas pode ser um empreendimento que joga o preço lá para cima, né? Às vezes é um produto de muita qualidade, né? E que vai... Aquele loteamento ali, além de trazer muita qualidade e um perfil de morador com uma renda muito mais favorável, mais alta, vai consumir tudo daquela cidadezinha que já existia, né? Exatamente. Então, o cara que tem um terreno muito bem localizado no centrinho da cidadezinha, às vezes, o terreno dele pode decolar, inclusive. Cara, eu estive agora em Milagres com a minha esposa, passei uma semana lá, minha esposa tá grávida, né, cara? Então, a gente tinha que ter esse tempo aí pra namorar um pouquinho antes da bebê nascer, porque depois é pauleira. E Milagres tá tendo uma inundação de empreendimentos. Enquanto que antigamente um terreno de 500 metros quadrados, por exemplo, valeria 30, 40 mil, hoje já subiu para 200, 250 mil. Hoje você não consegue comprar um terreno em Milagres por menos de 400 mil dentro de condomínio. Então você também traz benefícios para o local. Mas também tem uma questão do impacto social que acontece. Hoje você deu oportunidade para as pessoas daquela região, por exemplo, desenvolverem um comércio e esse comércio ser muito bem frequentado. Sabe? Os comércios que eu fui lá, A galera pôde aumentar o preço dos produtos que eles vendiam, porque hoje tem demanda para isso, tem um público melhor, né? Tem demanda. Por exemplo, eu fui no Beach Club lá e os drinks estavam servidos, eram os mesmos preços dos drinks no Rio de Janeiro, sabe? Enquanto que não é um Beach Club tão grande assim, enquanto que o dono de lá é um dono local, não um dono externo. Sim. Então, traz impactos muito positivos que eu acho que sobrepõe aquele pequeno cara que está querendo vender um terreno e tudo mais, sabe? Por exemplo, hoje a gente está chegando com 350 lotes em um local que tem 40 mil habitantes. Ou seja, tudo implantado, a gente vai estar colocando ali basicamente 1.200, 1.300 pessoas morando a mais na cidade. Isso dá um impacto interessante em percentual na cidade. Uns 3, 4% aí de moradores a mais da população atual. Só que são pessoas que muitas vezes são do Rio de Janeiro, que têm um poder aquisitivo muito bom. E que está começando a abrir o holofote para a cidade para investimentos e tudo mais. A gente vai lançar um produto em breve de altíssimo padrão, sabe? Então a gente já sabe que a gente tem que entregar os locais onde aquela pessoa que compra e que tem um altíssimo padrão de vida, onde que ele vai consumir de restaurante, onde que ele vai consumir no fim de semana em um clube. Então, você acaba subindo o padrão daquela região com um produto como esse. Assim como os produtos ilegais que eu não posso nem dizer loteador, né, cara? Mas o cara que pega aquela área, corta de terra e simplesmente vende sem compromisso com infraestrutura, documentação, ele prejudica e cria favelas no lugar.
Essa é uma pergunta que eu vou fazer depois da próxima. A questão da má-fé. A questão do lucro a todo custo, né? Você que está inserido nesse mercado, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Mas agora, para seguir nossa cronologia aqui, fazendo até um gancho. Você tocou na questão da segurança do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, amo o Rio de Janeiro, mas a gente vê que o Rio de Janeiro hoje ele vive uma crise tanto cultural quanto de segurança muito grande. O que acontece não é só a insegurança do dia a dia, mas qualquer serviço que você quer fechar para comprar, as pessoas estão tentando te enrolar, estão tentando te passar a perna. Os serviços públicos muitas vezes não funcionam. Então, assim, o Rio de Janeiro está realmente numa crise muito grande. A pergunta que eu quero te fazer é: foram criadas ilhas de segurança no Rio de Janeiro? Bairros bons. E essas ilhas de segurança que foram criadas no Rio de Janeiro estão vivendo uma bolha de preço? Você acha que hoje, em algum momento, essa bolha de preço vai estourar? Para te dar um exemplo, Barra da Tijuca e Zona Sul, uma casa em condomínio você não compra hoje com menos de 2 milhões, 2 milhões e meio. Você acha que um dia as pessoas vão se cansar de segurar e essa bolha vai estourar? Eu acho que essa bolha vai, inclusive, aumentar, Rafael. Porque eu acho que a tendência de quanto mais a criminalidade cresce, são as pessoas cada vez se protegerem mais. Hoje você vê, na Barra da Tijuca, grande parte das lojas já não é mais uma loja só de carro. É uma loja de carros blindados. Você tem, inclusive, lojas só de carros blindados. Só de carros O blindados. cara especificou muito o produto que ele vende e tem confiança que vai vender. E vende. Se está aberto é porque vende. Exatamente. Você vê, por exemplo, a própria Royal, que é uma das lojas muito famosas, que agora focou um nicho muito grande para carros blindados, né? E você nem se pode falar abertamente o nome das lojas aqui, mas... Pode. Se no máximo que vai acontecer, eles vão compartilhar, vão me dar uma moral danada aí. Eu vou atender o público deles. Mas eu acho que é uma ação bem inteligente. Então, acho que isso só tende a crescer. O que pode acontecer é o seguinte: essas pessoas podem não ter mais a residência fixa aqui. Pode ter uma residência fixa em outro país, né? Como você vê uma crescente disso. As pessoas indo para outros países, mas mantendo os imóveis aqui para o fim de semana. Só que esse é um tipo de público, um ticket muito alto, né? Então, o que acontece? Hoje você vê o Leblon como um bairro, acredito, mais nobre hoje do Rio de Janeiro. Que, inclusive, está tendo o lançamento de empreendimentos em que teve a maior mansão lá do Jardim Pernambuco. Eu vi. Vai ser demolida para ser criado, porque não teve sucesso na venda, né? Exatamente. Quem que vai comprar, custear um negócio desse aí, de um valor tão atmosférico? Exatamente. Vai ser demolida para crescer um empreendimento lá, eu vi. Exatamente. Então, uma mansão que antes custava 200 vai ser transformada num empreendimento que vai valer 400. Sim. Que tem uma possibilidade de venda maior, né? Então, acho que... E muito provavelmente foi feito permuta. Porque o investidor provavelmente não quis assumir o risco de botar 110 milhões numa casa. Quer dizer, talvez sim, mas não sei. Muitas vezes ele pega, faz uma permuta com o dono ali de dar umas 3, 4 unidades do que for subir ali, para ficar pro dono ter um lucrozinho auferido ali e ficar tranquilo, né? A permuta é muito forte no mercado imobiliário. Muita coisa. Muito forte. E eu acho que a tendência é essa, cara. Você cada vez tem mais empreendimentos que estão sendo repartidos e os próprios estúdios, como São Paulo, crescendo. Você vê hoje um exemplo da Cury, no centro do Rio. Cara, eles não param de lançar estúdio, tá vendendo, porque os investidores amam isso. Você vê o Airbnb hoje rendendo 3, 4% ao mês de lucro. Olha que bizarro. Para um imóvel, 3, 4% de lucro de aluguel. O aluguel convencional, num bairro mediano, nível Rio de Janeiro aí, 600 mil, te dá um aluguel de 2.500, 3. Exatamente. Então estamos falando de 0,5%, muitas vezes para ser descontado taxa administrativa e tudo mais, né? Exatamente. Airbnb, muitas vezes, dependendo do sucesso do teu imóvel, já tirando todo o custo, você consegue 3%, 4%. Cara, você pega um imóvel, um apartamento, deixa ele bonito, de um jeito que as pessoas olhem e falam, cara, eu quero estar nesse imóvel quando for para o Rio de Janeiro, cara, tu vai alugar ele. Fácil. Ainda mais com essa crescente de turismo chegando aqui. Entendeu? Maneiro, Glauber. Muito maneiro aí ouvir tua opinião sobre o Rio de Janeiro. Agora eu quero falar sobre a questão ambiental do loteamento. Certo? Existe responsabilidade da empresa loteadora com o ambiente? Por exemplo, desmatou tantas árvores. Existe replantio? Enfim, o que você pode falar sobre isso? É uma responsabilidade imposta pelo governo? É uma parte muito mais do próprio gestor, que muitas vezes os clientes gostam de ter aquele paisagismo, aquele arvoredo ali em volta. Como o investidor loteador
trata a questão ambiental? Perfeito. Olha, tem muita gente que trata de diversas maneiras, tanto que alguns eu não chamo nem de loteador, né? Mas só vou te falar uma informação que você vai entender tudo que eu vou te falar daqui em diante. No meu empreendimento, não derrubamos até então nenhuma árvore. Caraca. Nenhuma árvore. Muita sorte? No meio dos terrenos não tinha árvore ou... Nenhuma árvore. Isso também entra no Era estudo campo de aberto. viabilidade. Entra Na dentro... viabilidade, vocês já identificaram que, de repente, tinha muito lote que era só tirar o mato. Tem uma área de 150 mil metros que a gente poderia ter transformado em lote, em alguma parte lá. Só que a gente decidiu não derrubar nenhuma árvore, inclusive aproveitar isso e criar o primeiro ecoparque da cidade de Vassouras. A gente vai criar uma trilha por dentro da área verde. Isso agrega valor, né? Porra, muita coisa. Muita coisa. Hoje em dia, nessa selva de pedra que estão as cidades aí, cada vez mais as pessoas estão buscando paisagismo, verde, que eu acho que é a maior terapia que tem no mundo. Exatamente. Uma crescente tão grande de ansiedade, de estresse, as pessoas gastando milhares de reais aí com terapia. Acho que, de repente, você ir numa cachoeira num dia que você tem off, tem muito mais efeito do que consultório. E fora que empreendimento imobiliário que não está aprovado no meio ambiente não é empreendimento imobiliário. Não é loteamento. É uma coisa ilegal, isso é crime ambiental, tá? Inclusive, a federal vai bater na porta dessa galera em algum momento. Mas é o seguinte, para o empreendimento ser aprovado, ele precisa passar pelo meio ambiente, né? Inclusive, nós temos um relacionamento muito bom com a secretária de Vassouras, onde ela tem todos os estudos necessários para a gente poder... E ela é uma pessoa comprometida com o meio ambiente, muita coisa. Muito comprometida. Maneiro, muito legal. Nessa mesma linha de ambiente, tem muita gente no mercado aí de má fé vendendo falsa promessa? Aí vou te dar alguns exemplos para você detalhar cada uma delas. Que eu quero falar. Vendendo lote sem estrutura, sem um saneamento legal, muitas vezes sem um sistema de escoamento legal, que vai dar uma chuva, a casa do cara vai ficar toda lameada, com falsas promessas de reajuste financeiro. O cara vende um terreno com uma parcela de 200 prestações e aí muitas vezes ele, por uma inocência do cliente que não é muito familiarizado, é uma pessoa mais humilde, ele acaba fazendo um teatro matemático ali, dizendo que o cliente vai pagar uma coisa e quando o cliente vai ver, ele se meteu numa verdadeira armadilha. Existe muita má fé nesse meio, Glauber? Vale tudo pelo lucro? Eu já te falo. Tem muita gente, Rafael, que se eu começar a falar aqui, amanhã estão batendo na minha porta querendo me pegar. Sem falar o nome. Sem falar o nome. A pessoa vai se... Mas tem muita empresa que te dá uma possibilidade de você comprar um imóvel por um valor X de entrada e um valor X parcelado. Só que na hora que ele fala que você pode dar uma entrada menor ou não dar entrada, eles colocam juros a ponto de dobrar o valor do terreno. E dobrar o valor, inclusive, na modalidade de financiamento anterior. Isso é real. E a alcunha que eles utilizam se tá bom para quem tá comprando, tá bom para quem tá vendendo. Só que, cara, será que você está fazendo realmente o bem ou você só tá querendo lucro em cima daquela pessoa? Eu acho que tem que ter um equilíbrio naquilo dali. No empreendedorismo, em geral, a má-fé é algo muito comum, infelizmente, né? Porque Sim. muitas vezes os consumidores são inocentes. Não tem um conhecimento muito... Agora, Glauber, uma pergunta que me veio. Como é que funciona a questão de destituição? O cara comprou um terreno. Deu uma entrada, 200 mil, vamos supor. Deu uma entrada de 40 mil, parcelou em não sei quantas parcelas de valor X por mês lá. Tá inadimplente. Como funciona a questão da destituição? Quantos meses ele tem que ficar inadimplente para aquele imóvel ser tomado dele? Vai a leilão? O dinheiro que ele já pagou, ele reaver no leilão, não reaver? Como é que funciona essa questão legal da destituição aí do terreno, caso a pessoa não consiga arcar com o compromisso? Cara, isso depende da modalidade de financiamento que a pessoa adquiriu. Se foi pela Caixa Econômica, a Caixa normalmente, depois de alguns meses, depois da inadimplência, ela retoma o imóvel e coloca o imóvel a leilão para que a pessoa tenha direito a parte daquele valor, né? Quando você compra um loteamento, que você faz financiamento direto com a incorporadora, depende muito do incorporador. Por exemplo, como que eu gosto de trabalhar, cara, você entender que as pessoas que entraram no financiamento de 5, 6, 10 anos, elas vão passar por momentos ruins ao longo dessa jornada. Claro. E que você precisa estar disposto a apoiar elas e entender o porquê.
Um cara que tá devendo 3 meses, em que o pai dele morreu e ele tá sem cabeça para poder fazer as coisas, é diferente de um cara que tá 3 meses devendo. Viajando, ou simplesmente ostentando, gastando dinheiro à toa. Então você tem que ter um tino ali para você poder entender onde você tem que apertar e onde você tem que afrouxar, pensando no longo prazo da pessoa também, né? Eu acho que isso faz com que as empresas também sejam mais humanas, né, cara? Porque eu acho que tá faltando muito isso, humanização nas relações comerciais. É um ponto muito importante quando você fala de onde a pessoa vai estar morando dia a dia, onde ela está investindo um grande valor. Entendi, mas então na prática, no seu negócio hoje, é interpretativo. O cara tá devendo, você chama o cara para conversar, pergunta se ele tem condição de arcar mais para frente, se de repente renegociar, se ele não tiver condição, faz de repente um esquema de devolução, devolver uma parte do dinheiro para vocês reaverem o terreno. Não existe, não tá escrito lá na pedra, é interpretativo. Exatamente. Tá escrito, até tem um contrato, né, que 3 meses é o tempo ali para você começar a levantar um alerta. Mas há benevolência. Mas é benevolência em você entender se você quer manter aquilo ali por longo prazo ou não e entender qual é o melhor caso. Fica a critério do loteador. Até porque quem tá no débito é o comprador. Isso. Às vezes você pode pegar aquele saldo e refinanciar no valor inteiro, ou se ele fala que consegue pagar em 3 meses, 4 meses, você faz isso daí. Eu acho que é prática de boa vizinhança. Pô, show de bola, Glauber. Que papo excepcional que a gente teve aqui em relação a terreno, a ambição, a crescimento. Demos um pulinho na violência. É muito legal mesmo. Deixa uma mensagem final aí pra galera. Fica aberto aí o tempo pra você falar o que você quiser. Cara, eu quero deixar uma mensagem para você que tá em dúvida se você é capaz ou não é capaz. Não é porque hoje a gente tem empreendimento de 100, de 200, de 1 bilhão que a gente não tem as mesmas dúvidas que você tem. A diferença é que a gente continuou trabalhando, continuou se esforçando e continuou no nosso caminho. Aquele gráfico, quando você enxerga que o resultado real é aquele que você faz diariamente, não aquele que você dá um porradão de esforço e no outro dia você tá todo broxa, não querendo fazer nada. Continua. É possível. Seja você um corretor, seja você um vendedor de carros, seja você um estudante hoje querendo passar numa prova. O meu recado para você é constância. Acredita, tenha uma visão clara de onde você quer chegar e o principal, compartilha com as pessoas onde você quer chegar. Não fica nessa de o sonho bom, objetivo bom é o que você faz calado. Quando você verbaliza onde você quer chegar, você atrai pessoas que queiram fazer esse movimento junto com você e você consegue chegar mais longe. Pô, espetacular, irmão. Belíssimas palavras. Eu concordo com 100% de tudo que você falou. Queria agradecer a audiência de todos vocês até agora. Lembrando que deixar um agradecimento pro Pablo Marçal, que é seu maior marqueteiro, né? O Pablo Marçal que fala tanto aí de loteamento e venda de terreno, faz um marketing. O Glauber que falou que já teve cliente chegando lá, que veio através do Pablo Marçal, comprou a ideia e chegou a ele para poder realizar o sonho e fazer investimento. Obrigado, irmão. Valeu, cara. Prazer imenso te receber. Obrigado mesmo, tá? Valeu, irmão. Fica com Deus. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera.